Olá para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa OnTV, repercutindo sempre os fatos de Campo Maior e também do território dos Carnaubais. Hoje a gente fala com a mais nova campo maiorense do pedaço, doutora Gabriela Giordano, que já está com a gente. Doutora, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Obrigada, Otávio. O prazer é meu de estar aqui com você hoje. A nossa OnTV tem um oferecimento do Hospital Luiz Castelo Branco. 22 mil é o telefone mais fácil do Brasil para você agendar consultas e exames lá no Hospital Luiz Castelo Branco, que é uma referência quando o assunto é cirurgia da catarata, do pterite e do glaucoma, no Piauí e também no estado do Maranhão. Um abraço para o Dr. Luiz Augusto, para toda a equipe do Hospital Luiz Castelo Branco. Em nome de Alcantaranet, a melhor internet de Campo Maior, se expandindo agora, já estamos em Brasileira. Alô, Brasileira, tem Alcantaranet bem pertinho de você. Planos a partir de R$ 67,90 Alcantaranet. E deixa eu abraçar também o pessoal da Ótica Claro, que é parceiro nosso aqui da OnTV. Ótica Claro, onde você tem o menor preço e a maior qualidade, armações infantis, masculina, feminina, sempre com promoção e bons descontos para você. Dizendo que é telespectador aqui da nossa OnTV, você ainda tem um desconto maroto lá na Ótica Claro. O menor preço, a maior qualidade. Doutora Gabriela, qual é o sentimento? Você que é campo maiorense agora, recebeu recentemente da Câmara Municipal o título de cidadã campo maiorense. Qual é o sentimento de receber um título como esse? Então, Otávio, eu estava até reflexiva, né, sobre isso. É um sentimento imenso de gratidão e honra. Né? A gente sabe da história de Campo Maior. Campo Maior, que é uma macro-região, que abraça ali uma macro-região muito importante para o serviço, inclusive o serviço médico. Né? Então, é esse o sentimento, é muita honra, muita gratidão por esse reconhecimento, né, de me igualar ao povo de Campo Maior enquanto cidadã. Qual é a sua origem? Como é que a doutora Gabriela chega a Campo Maior e já está por aqui há quanto tempo? Então, eu sou teresinense, fiz minha formação em São Paulo, fiz especialização, pós-graduação em São Paulo, retornei para o Piauí, casada com um paulista de Piracicaba, o Fernando, que inclusive vai receber o título de cidadania também. Nos fixamos em Teresina, sempre tivemos essa cabeça mais empreendedora, com muitas ideias para atendimento da população. E então, em um certo momento, conheci o amigo, hoje, Dr. Luiz Castelo Branco, que nos fez o convite para instalar cardiologia no Hospital Luiz Castelo Branco. E aí, ali, em 2022, começou a nossa história aqui em Campo Maior. Então, a cardiologia foi o primeiro serviço fora da oftalmologia, né? Primeira especialidade além da oftalmologia que o hospital recebeu. E, assim, foi uma experiência muito interessante. A gente viu que é uma população muito ávida, muito, assim, uma população que sabe receber o que é bom, gosta do que é bom, né? Então, foi ali que começou a nossa experiência. A gente começou a instalar um serviço completo de cardiologia e hoje a gente tem cardiologia todos os dias no Hospital Luiz Castelo Branco, com já outros cardiologistas trabalhando conosco, né? Isso é um orgulho muito grande que a gente tem de dizer. E foi assim. E a medicina, todo mundo que a gente recebe aqui, a maioria das pessoas diz, desde criança eu já pensava Uhum. nessa profissão. Como é que a medicina entrou na sua vida? Foi de uma forma muito natural. Na minha família, minha mãe é médica, o meu padrinho era médico, os dois cardiologistas, né? Um cirurgião cardíaco, minha mãe cardiologista. Mas foi de uma forma mais familiar que entrou. Porque minha avó tinha duas irmãs solteiras, né? Então nos tinham como os netos, né? Os netos eram como filhos, aliás. E além disso, minha mãe tinha uma irmã mais nova que era deficiente física e mental, a tia Saleninha. Então, essas três pessoas, né, inclusive uma delas era minha madrinha, eu tive o prazer de cuidar, de acompanhar aos médicos, antes mesmo de eu entrar para a medicina, né? Eu acompanhava muito como cuidadora, inclusive. Então, eu sempre tive esse contato com o ambiente hospitalar, com outros médicos, com várias especialidades, com essa questão do cuidado mesmo, de organizar ali o remédio, o dia a dia, orientar a outra cuidadora, né?
Então, isso foi entrando dessa forma na minha vida, né? Eu fui sentindo muito gosto em fazer aquilo ali, né? E aí, sempre fui muito curiosa, sempre procurei estudar muito, né? E eu acho que é um pouco do perfil também do médico, né? Essa questão de ir além, estudar, né? Se aprofundar em um assunto. Então, foi dessa forma. E nunca pode parar, né, doutora? Porque os assuntos se atualizam a todo instante, é um novo fármaco, é um novo tratamento, está sempre... Não, olha, na medicina, eu acho que em tudo, né? Eu acho que o boom de conhecimento que a gente tem hoje, através da inteligência artificial, através de estudos, é muito grande. Mas isso sempre aconteceu, na verdade, dentro da medicina, inclusive dentro da cardiologia. Cardiologia é a área médica que mais tem estudo científico, inclusive grandes, robustos, né? Então, sempre tem muita atualização em congressos, em conferências. E, às vezes, o que a gente faz no mês anterior já pode estar ultrapassado em relação ao que a gente está fazendo esse mês, né? Então... É sempre atualização. E falando em atualização, tem um assunto que está em alta, está todo mundo comentando, uns porque estão se envolvendo, outros estão pensando em se envolver. Questão da corrida. Se observa muitos grupos, em Campo Maior mesmo, Sim. em Teresina nem se fala, todo final de Sim. semana tem. Vi que recentemente teve evento em Parnaíba. Como é que a pessoa pode se preparar, doutora Gabriela? Como é que prepara o coração para participar, por exemplo, de uma corrida? A gente sabe que não pode começar do nada, não é? Tem até aquele pessoal, antes da modinha da corrida, tinha o grupinho do futebol que se encontrava no final de semana, né? O joguinho, aquela peladinha de final de semana. Então, o preparo basicamente é o mesmo, né? Eu acho que parte dessa prevenção através de exames cardiológicos básicos, que muitas vezes a gente faz diagnósticos ali precoces mesmo, antes do paciente sentir alguma coisa, como o eletrocardiograma, o teste da esteira, o ecocardiograma, que é a ultrassom do coração. São exames muito simples e que nos trazem informações riquíssimas em termos de qualidade de saúde, né? Então, assim, essa modinha que tá maravilhosa, inclusive, né? Ela também nos tem trazido esse alerta, porque não é só se sentir bem, é saber que realmente está bem, é testar a máquina de uma forma consciente, com a orientação médica, antes de botar ela para funcionar, sabe? Tem algumas pessoas que estão um pouquinho fora do peso, estão bem gordinhos e querem entrar na corrida. Qual é a importância da orientação médica para esse perfil de pessoa que quer entrar na corrida, quer entrar em outro esporte, por exemplo? Olha, primeiro, eu acho fantástico, né? Mesmo fora do peso, a pessoa querer entrar em algum esporte. É maravilhoso. Mas, assim, a gente precisa não só por causa do excesso de peso, às vezes é um problema ortopédico, às vezes é algum outro problema mesmo cardíaco que a pessoa desconhece. É necessária essa avaliação prévia para que ele não se lesione, não tenha complicações que são tangíveis ali de serem evitadas, né? Então, assim, a primeira orientação é que exista essa avaliação inicial para que o paciente possa ir para uma corrida de uma forma mais segura. Sim, quem está acima do peso, ele pode fazer a corrida, embora seja uma atividade de maior impacto, né? E muitas vezes não é a primeira atividade ali fundamental para aquele paciente, para aquele corredor, para aquele atleta. É preciso que ele faça um fortalecimento muscular, isso é muito importante. Inclusive, essa questão do fortalecimento muscular, que é a própria musculação, o exercício resistido, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, né? Porque a gente sabe que a gente tem os órgãos nobres, que é o cérebro, o coração e o rim, que são vitais, mas a gente tem um órgão ali no nosso corpo, que é o tecido muscular, que é extremamente importante, que tem tudo a ver com vitalidade, com longevidade. Então, desde os meus pacientes mais jovens até os pacientes bem idosos, eu sempre bato na tecla que, claro, de acordo com a faixa etária, eles têm que fazer o estímulo muscular para que tenha esse fortalecimento, para que evite lesões, para que evite dores, para que não se limite em mobilidade, né? E aí sim ir para os exercícios aeróbicos, como a corrida. Doutora, a gente sabe que muitas vezes o coração ele vai adoecendo em silêncio. Ele emite sintomas e quais são esses sintomas?
Então, existem as doenças silenciosas, que realmente exatamente que elas não manifestam sintomas, né? Inclusive uma delas no estágio inicial, por exemplo, é o próprio diabetes, a própria hipertensão pode ser assintomática, né? São exemplos dessas doenças, mas geralmente existem sintomas clássicos, cardíacos, e sintomas também que podem gerar um alerta ali. Então, palpitação, que é a dor no peito, né? Tontura, dor no peito irradiada para o braço, né? A palpitação, a dor no peito irradiada para o braço, dispneia, que é a falta de ar. São sintomas que são típicos de que tem alguma coisa fora do lugar que tem que ser investigada. Não necessariamente que seja o coração, mas que tem que ser investigado para saber se necessita de tratamento, né? O fator idade, ele é importante nesse cuidado com o coração? Extremamente, né? Estatística. A gente sabe que a partir ali da meia-idade, o coração ele já está passando por um processo diferente de maturação, de envelhecimento. A partir de quantos anos? 40 anos, eu diria que é uma idade corte, sabe? Porque, inclusive, eu não sei se você... Às vezes você ouve falar, por exemplo, de um paciente jovem que teve um infarto fulminante, né? A gente sabe que, inclusive, muitas vezes o infarto fulminante ele pode ser mais prevalente numa pessoa jovem do que numa pessoa mais idosa. Por quê, Otávio? Porque o jovem ele não tem a artéria colateral, né? Não tem quando tem um entupimento do vaso, vamos dizer assim, ele é fulminante ali. Já o paciente mais idoso, que vai envelhecendo aquele coração aos poucos, né? Ele vai formando essas artérias que são caminhos ali para aquele entupimento que pode ter sido provocado. Então, essa idade de 40 anos, eu diria que é uma idade crítica, né? Que é obrigatório o paciente passar por essa avaliação. Essa avaliação, qual é o ideal? Em quanto tempo é que o paciente deve fazer essa avaliação? Vai depender muito dos fatores de risco que tem esse paciente, se ele bebe, se ele fuma, né? Os fatores de risco em relação à família, história familiar positiva, estilo de vida e as próprias patologias que já foram encontradas. Mas em um paciente saudável, com 40 anos, está tudo bem, está tudo legal, né? Uma vez por ano, ele passando num colega cardiologista ou num clínico muito bom, né? Já está de ótimo tamanho. E quais são os hábitos, doutora Gabriela, que todos nós podemos adotar no nosso dia a dia para prolongar a saúde desse coração? E aí eu queria que você citasse também o fator sono, se ele influencia na saúde do coração. Extremamente, sabe? Existem algumas coisas que a gente fala que até são os 8 pilares da American Heart Association, que é a associação americana. Entre eles, aí entra a alimentação, o sono, a prática de atividade física, o controle da glicemia, o colesterol, a questão dos vícios, e aí entra o próprio vape, né, o cigarro, a bebida alcoólica, drogas, jogos, certo? Tudo isso são vícios, né? Também entra aí a questão da alimentação que eu já comentei, né? Então, assim, são pilares que vai nos nortear ali para a necessidade de uma avaliação mais precisa em cada ponto para que a gente tenha isso mais bem controlado. Mas você perguntou do sono. O sono... o sono, quando ele é desregulado, ele é uma das principais causas de hipertensão, sabe? Existe a apneia obstrutiva do sono, que é uma patologia que é detectada, que ela é uma das principais causas de hipertensão arterial. E é muito subdiagnosticado. As pessoas muitas vezes não fazem esse diagnóstico, né? Precisa ter esse olhar atento para que a gente chegue a esse diagnóstico. Então, eu diria que é o sono, a alimentação e a prática da atividade física. São 3 pontos assim, cruciais para que a gente viva mais e melhor. Né? Esse sono, quanto tempo? Porque tem gente que diz, eu durmo 3 horas, estou satisfeito. Qual é o tempo de sono ideal para garantir essa saúde do coração? De 7 a 8 horas no mínimo, tá? Mas tempo de sono não quer dizer tempo de sono de qualidade, são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Quando a gente fala de tempo de sono, a gente tem que realmente observar se aquele
paciente está entrando no sono profundo, porque é naquele sono profundo que a gente tem ali o relaxamento muscular, a baixa da pressão arterial, que é o descenso noturno, é ali onde a gente tem a reposição natural hormonal do nosso corpo, certo? Tem aquele relaxamento e a reconstituição do corpo. Então, muitas vezes os pacientes falam que dormem 10 horas e acordam cansados, né? Então, por quê? Porque muitos roncam, no ronco é um sinal de gravidade, né, de distúrbio de sono, ou tem a síndrome das pernas inquietas ali durante o sono, ou a própria apneia do sono, que é quando você vê que a pessoa está ali dormindo e de repente para de respirar e acorda assustada. Imagina que qualidade de sono é esse, né? Então, isso impacta diretamente na dificuldade no dia posterior para fazer as suas atividades laborais, né? Atividade física, enfim. Agora a gente sabe, doutora, que no mundo que a gente vive não é fácil você, por exemplo, ter 8 horas de sono, porque a grande parcela da população vive com tempo reduzido, correndo com as suas atividades, e isso afeta principalmente a saúde mental. E aí é o ponto onde eu quero chegar. Qual é a relação da saúde mental com a qualidade da saúde do coração? Eu falo que a gente é corpo, mente e alma, sabe? O corpo é ali onde está o coração, é onde a gente mensura e é onde a gente analisa tudo isso. A nossa alma é a nossa fé, a nossa espiritualidade, que é tão importante quanto, né? E a nossa mente, que é a parte que você está nos perguntando sobre a saúde mental. Então, assim, a saúde mental, ela está totalmente integrada ali com a homeostasia do nosso corpo, certo? Pessoas com ansiedade, depressão, que inclusive é o mal do século, elas tendem a ter uma descarga adrenérgica maior e, com isso, palpitação, a própria insônia, né, a irritabilidade. Então, esse excesso de adrenalina no nosso corpo vai fazer com que o nosso organismo funcione de uma forma totalmente disfuncional. Então, vai levar a mais problemas cardiovasculares, hipertensão, né? Enfim. Então, essa relação totalmente direta em relação à doença mental e à doença cardíaca. Inclusive, existe muita essa confusão, né? As pessoas sentem uma batedeira, palpitação, acham muitas vezes que é algum problema cardíaco, nos procura achando que pode ser alguma coisa cardíaca. Claro que a gente faz todo o rastreio para afastar as cardiopatias e muitas vezes a gente chega à conclusão de que é um quadro de ansiedade generalizada, por exemplo. Você está atendendo muito em Campo Maior, atende os campo-maiorenses, o pessoal do território dos Carnaubais. Como é que está o coração do nosso povo, doutora? Primeiro, é um coração muito acolhedor, né? E a gente atende, eles chegam clientes e viram amigos, né? Mas eu vejo uma crescente consciência da prevenção. Então, existem muitas pessoas que vão no hospital ainda ou numa clínica com aquela sensação de que vão porque estão doentes, né? Mas eu vejo assim, muita gente procurando o serviço médico como uma forma preventiva. Hoje a gente tem medicações espetaculares, a gente tem acesso a exames excelentes para diagnóstico e rastreio. Então, muitas vezes a gente detecta ali alguma coisa que poderia ser catastrófico para o paciente lá na frente, né? E é interessante porque, entendendo essa questão do acompanhamento, a gente percebe que os pacientes eles fazem a adesão da medicação e essa adesão ela depende muito do entender do que está acontecendo. Então, mesmo que em Campo Maior, no mundo, né, a gente sabe que a doença cardiovascular é a que mais mata no mundo, tenham pacientes graves, a gente percebe que quando eles entendem o que é o problema, né, a gente está ali indo no alvo, né, eles vão ter uma adesão ao tratamento muito melhor. Então, o que eu percebo aqui é isso, é essa consciência da necessidade do tratamento, né, ou da avaliação precoce. Doutor, agora que você é campo-maurense, você tem uma responsabilidade muito maior com o nosso município, esteja cada dia mais presente, mais abraçada pelo nosso povo, você deve ter percebido a hospitalidade que o povo da nossa terra tem. Seja bem-vinda ao hall de campo-maurenses, espaço sempre aberto aqui para o Core Clube, para o Hospital Luiz Castelo Branco. Muito obrigada. Doutora Gabriela Jordânio, cardiologista do Hospital Luiz Castelo Branco, aqui na nossa ON TV. Até a próxima.